tenho... eu estou gravando porque, de repente, a gente começa com um comentário aqui e rola algum papo. Depois as pessoas, pastor, o senhor gravou e tal, não gravei. Então uma irmã falando assim, pastor, tem um filho pequeno que gosta de assistir filmes infantis, mas o meu esposo e eu nos divergimos, né? Nos divergimos, quer dizer, eles se divergem na questão dos filmes. E eu e meu marido nos divergimos, né? Porque o marido dela diz que os filmes do Walt Disney, por exemplo, têm fundamentos espíritas. Tento argumentar que o nosso filho é muito pequeno e que não entende como adulto, e que quando ele compreender é só dizer que não passa de uma ficção, e a realidade é diferente. Afinal, não temos total controle do que é apresentado para as crianças, né? Principalmente quando esses ingressam na escola. Gostaria de saber sua opinião. Então vamos lá. Deixa eu ver se ela está aí. Você está aí? Porque senão a gente responde, grava e ela não está. Vamos esperar só um minutinho ela responder. Veja bem, irmã. Primeira coisa, eu concordo em gênero, número e grau com seu marido, tá? Se você pegar os desenhos do Walt Disney, se você pegar, todos em cima de fábulas. Aí você vai lá em Timóteo, e Deus fala através de Paulo para que não se deve crer em fábulas, tá? Tanto Timóteo como em Pedro fala sobre isso. Ele é tudo fábulas, tá? Deixa eu só achar aqui para você. Então, você veja bem, ele está certo, na palavra ele está certo. Segundo, todos esses desenhos do Walt Disney, a sua grande maioria, tá? Sua grande maioria, ele tem princípios de feitiçaria, princípios de bruxaria, tá? E estímulo à homossexualidade, tá? Já vou falar mais sobre isso. Por exemplo, 1 Timóteo, você anota esse texto, tá, querida? 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 4. Nem se preocupasse com fábulas ou genealogia intermináveis, pois produzem antes discussões, tá? 1 Timóteo 4. 1 Timóteo 4, capítulo 7 agora. Mas rejeitai as fábulas profanas e de velhas. Exercitai a ti mesmo na piedade, ou seja, no amor. 1 Timóteo 4, 7. Tá bom? 2 Timóteo 4, versículo 4. 2 Timóteo 4, versículo 4. E não só desviarão os ouvidos da verdade, mas se voltarão para as fábulas. 1 Timóteo, 2 Timóteo 4, 4. Tá? Tito, capítulo 1, versículo 14, não dando ouvido à fábula judaica, que está falando de fábulas judaicas também, tá? Nem mandamentos de homens que se desviam da verdade. Tito, capítulo 1, versículo 14. 2 Pedro, capítulo 1, versículo 16. 2 Pedro, capítulo 1, versículo 16. Porque não seguimos fábulas engenhosas, quando vos fizemos conhecer o poder e a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, eles pregavam, eles não usavam fábulas, eles condenavam essa história de fábulas. Tá bom? Agora preste bem atenção. Eu já vi filmes do Walt Disney e você vê na grande maioria. Por exemplo, eu fui assim inocente assistir Hakuna Matata, parece, com meu filho no cinema. E chegamos lá. Ele sentado do meu lado, eu falei, o que você está vendo aí, filho? Ele falou, estou vendo o princípio de homossexualismo, de feitiçaria e sacrifício de vidas. E tinha tudo isso, tá? E tinha tudo isso no filme. Então, você vê que eles são... Pica-Pau, por exemplo, é terrível. Pica-Pau estimula a maldade. Pica-Pau, ele tem cenas, eu vi isso aí, ele falando assim, eu sou um demônio necessário, quando ele foi barrado de passar por uma estrada, ele falou, tem que entrar aí porque eu sou um demônio necessário. E tem outras, por exemplo, Branca de Neve, ela caindo lá, o gato Lúcifer, se eu não me engano. Então, minha irmã, vou dizer uma coisa para você, eu estou com seu marido, e você, como uma mulher de Deus, inteligente, não tire a autoridade do seu marido. Não tire a autoridade do seu marido. Se o seu marido está falando para o filho não assistir esses desenhos, não assista os desenhos.
Porque se você deixar o seu filho assistir os desenhos, que primeira coisa, olha só como é a complexidade da coisa. O diabo não nasceu ontem, ele não é burro. Tá? O diabo não nasceu ontem, ele é o diabo, mas ele não é burro. Tá bom? Eu vou te falar algumas coisas. Que primeiro, o diabo não nasceu ontem. Se você deixa o seu filho assistir, você quebra dois princípios. O primeiro, o princípio de educar seus filhos no caminho do Senhor. Você vai deixar ele se envolver com fábulas, com coisas demoníacas, depois você vai pagar um preço. Segundo, você vai sofrer um peso muito grande espiritual sobre a tua vida, porque o Senhor fala assim: ai daquele que fizer desviar um só desses pequeninos, melhor seria amarrar uma pedra no pescoço e jogar no fundo do mar. Olha só o teu peso sobre a tua vida. Segundo, você desonra o seu marido e o desobedece. Ele é o cabeça da casa, você está desonrando o cabeça, você está em pecado. Terceiro, quarto, você tira a autoridade de sacerdote dele e rouba para si. Você vai cair numa maldição tão grande que se fosse você, era melhor você ficar na tua, pinguim, quietinha, e deixa o teu marido, que o teu marido está certíssimo. Certíssimo. Tem muitos desenhos que são ótimos, que seu filho vai... Olha, eu vou te confessar uma coisa, eu tinha uma coleção de desenhos bíblicos para o meu filho, e não vem com essa história de que o garoto vai ficar alienado, que vai ficar isso, não, isso é tudo palhaçada. Ele assistia o Gigante Golias, assistia todas aquelas histórias, né, Daniel na Cova dos Leões, assistia o dia inteiro, várias repetia. Eu vi coisas no desenho que eu achei um barato que eu nunca tinha percebido quando eu li. Entendeu? Então, tem muita coisa boa, baseado na palavra de Deus, que vale a pena. Ontem, por exemplo, eu cheguei agora de manhã, cheguei, tomei café e vim para a rádio, não tomei nem banho, estou sem barba, que o pessoal, não tem tweet não, estou sem barba, sem fazer barba. E à noite eu vim assistindo O Fazendeiro de Deus, um filme baseado em fatos verídicos de um cara que, poxa, muito legal. Então eu vi no ônibus, eu achei muito legal o ônibus, dentro do ônibus, passando aquele filme. Pô, foi gratificante ver aquele filme. Poderia estar passando Avatar, Senhor dos Anéis, essas maldições todas. E tem um detalhe, meu irmão, você começa deixando seu filho assistir filme do Walt Disney, depois ele está no Avatar, está em Senhor dos Anéis, está em Harry Potter, que só ensina feitiçaria, maldição, para dentro da casa das crianças, para dentro da casa para dentro da família, e com isso atraindo maldição. Então, tome muito cuidado com o que o seu filho vai assistir. Se eu fosse você, eu pedia a Deus: Senhor, me orienta. Espírito Santo, é para o meu filho assistir isso? Tem coisa, irmã, que a gente não deve nem pedir a Deus, que já é tão explícito, que seria até de nossa parte uma idiotice pedir a orientação de Deus, porque está mais do que explícito que não deve se assistir. Não é a mesma coisa chegar: Senhor, esse copo de pinga aqui, eu devo ou não devo, Espírito Santo, tomar esse copo de pinga? É bobagem, né? Essa maconha aqui, eu fumo ou não fumo? Bobagem. Eu mato ou não mato aquele cara chato? Pelo amor de Deus, né? Eu adultero ou não adultero, Espírito Santo? Conta para mim. Então tem coisa que está mais do que sabido que não é para ser feito. E você tome muito cuidado. Eu não sei a idade do seu filho, mas você sabe qual é o grande problema nosso também hoje? Eu falo isso. Por exemplo, o problema é que nós, tanto em casa quanto nas igrejas, pegamos as crianças e tratamos elas como imbecilzinhas, bobocas. Botamos para pintar, sabe? Criança de 4 anos, 5 anos, pintando, colorindo o negocinho ali. Colorindo. Vem cá, colorir esse coelhinho de Páscoa. Se mandasse meu filho fazer, eu rasgava e queimava tudo. Colorir o Gigante Golias. Um moleque de 5 anos, um garoto de 5 anos. Né? 5 anos. Enquanto isso, o diabo está produzindo em Hollywood, na Disney, filmes de alta tecnologia, usando 3D, usando mensagens subliminares, não subliminares, usando sistema de sons, de condicionamento auditivo, visual, tudo de tecnologia, para pegar os seus filhos e os nossos filhos, se nós deixarmos, e mandá-los para o inferno. E nós vamos para a igreja: colorir isso aqui, filhinho, colorir isso aqui, tratando eles como bobocas. Enquanto o diabo não pensa nisso. O diabo está usando toda a tecnologia para destruir seus filhos, os nossos filhos. Deixa eu dizer outra coisa. Quando Jesus pregava, que ele estava na casa de alguém ensinando,
tinha sempre criança por perto. Tem vários versículos que falam, e Jesus trazendo assim uma criança diz que nós temos que, se nós não formos igual, se você não for igual a essa criança, não entrarão no reino, né? E tentaram impedir Jesus de abençoar as criancinhas. Jesus, não impeçais que venham até a mim, não é? Não é verdade? Então Jesus não excluía as crianças no momento que ele estava nas casas pregando, gente. Preste atenção nisso. Por que toda vez que nós vamos falar das coisas de Deus, vai lá para o quarto brincar, vai lá para o quarto brincar, chama o teu coleguinha ali, aí o irmão traz um coleguinha, fica lá no quarto brincando, vai lá para fora jogar bola, vai lá para fora, e nós começamos a conversar sobre as coisas do reino, excluímos os nossos filhos da conversa, e Jesus incluía as crianças na ministração, entendeu? Incluía as crianças na ministração. Então, é diferente. O estilo de Jesus era muito diferente desse estilo nosso hoje. Não é verdade? O estilo de Jesus era muito diferente desse estilo nosso hoje. Por exemplo, eu particularmente, se eu tivesse hoje uma igreja, que eu tivesse à frente de uma igreja local, por exemplo, aquelas crianças de berçário, elas iriam para o berçário, claro, vai lá para o berçário, tem as brincadeirinhas, a gente tem que ser inteligente nesse ponto, certo? Mas crianças 4, 5 anos, que já 5 anos, eu acho que já entende direitinho, rapaz, nada de berçário, nada de salinha não, vai ficar na igreja, vai ouvir a palavra de Deus. Mas pastor, que é isso? E se acontecer um fato ali de um demônio se manifestar? Problema, meu irmão, fala para ele, olha, isso aqui é o que faz quando a gente cede lugar para o demônio, agora você vai ver o poder de Deus libertando essa pessoa. Aí vai lá um servo de Deus, impõe a mão, manda o demônio sair, a pessoa fica livre, ele fala, você está vendo? Deus é muito mais poderoso que as trevas. Você está vendo o que faz. Meu irmão, ensine a verdade. A irmã está falando assim, olha pastor, por exemplo, meu filho pequenininho adora aquele filme A Prova de Fogo, e diz que quer ser como Caleb. Legal. Está vendo ali a realidade mesmo, de que destrói um casamento, que a pornografia destrói um casamento, que deve se lutar por um casamento, não é? Aqui está aqui o Roberto falando aqui, um dos grandes problemas para os jovens entrarem em prisão sexual é a transgressão contra os pais, é a atitude de algumas mulheres que tiram o marido da posição de sacerdote. Sim, o marido chega, eu não quero que você assista esse filme, o pai vira as costas ao filho, as crianças não são bobas, né? As crianças não são bobas. Mamãe, eu posso assistir esse filme? Pode, pode. Seu pai é muito radical. Pode sim, pronto. Quebrou o sacerdócio dentro de casa. E com isso, gera muito semente de homossexualismo, de prisões na área sexuais. O garoto olha e fala assim, bom, espera aí um pouquinho. Meu pai não manda, quem manda é minha mãe. Não é? Eu quero ser uma mandona. O garoto pode ter uma tendência ao homossexualismo, não é? Tem uma série de coisas que podem acontecer em função dessa quebra de autoridade dentro de casa, porque Deus estabeleceu isso, Deus estabeleceu essa autoridade dentro de casa. Então, tome cuidado, tá? Tome cuidado no que você vai permitir que os seus filhos vejam, tá? Aqui está o Edson falando, Provérbios 6, 22, 6, Provérbio 22, 6, ensina o menino o caminho que ele deve andar, e até quando envelhecer, não se desviará dele. Então nós temos que entender o seguinte, as crianças, hoje, elas têm uma capacidade de assimilar muito maior do que a outra. As pessoas ficam deixando Xuxa educar seus filhos. Que autoridade, que padrão de educação tem essa mulher? Que princípios de Deus tem essa mulher para educar os nossos filhos? Mas uma boa parte das famílias deixam Xuxa educar os filhos. A televisão educar os filhos. Né? A Pequena Sereia, as colunas ali do castelo da Pequena Sereia são órgãos sexuais masculinos. Tem um monte de coisa. Se você vê o Mágico de Oz, gente, produzido nos anos 50, se eu não me engano, o Mágico de Oz, tem
toda uma influência do Alex Crowe, dos maiores satanistas do século passado, dos maiores satanistas do século passado. Ele influenciou os Beatles, está na capa do disco Sgt. Pepper, tá? Ele influenciou a Hollywood, entendeu? É um dos maiores satanistas. Ele tem toda uma influência ali no Mágico de Oz, não é? Veja bem, mimou tanto o filho que hoje ele tem 46 anos e ainda mima. Ah, sim, tem pessoa. Bom dia, pastor, isso é tudo o que o senhor está falando, está correto. Há mães que mimou tanto filhos que hoje eles têm 46 anos e ainda fazendo erros de criança. Claro. Entendeu como é que é? Nós temos que entender, nós temos que aprender a educar os nossos filhos no princípio da palavra de Deus. Eu não educo meu filho no princípio de psicologia moderna, eu não educo meu filho no princípio de psicologia de ninguém. É os princípios da palavra de Deus. Por quê? A palavra de Deus me dá essa garantia. Eduque seu filho no caminho do Senhor, quando ele crescer, né, ele não se desviará dele. Não é? E quando o marido ainda não aceitou Jesus? Ah, sim, aí é outro departamento. Por exemplo, se você é mãe, seu marido não aceitou Jesus, o que você vai fazer? Você não vai desautorizar o seu marido, porque um erro não justifica uma quebra de autoridade. O que você vai falar? Você vai conversar com o seu marido e falar: querido, eu tenho observado que esses desenhos que você tem permitido o nosso filho assistir tem princípios de homossexualismo. Pode influenciar o nosso filho. Bicho, o cara vai dar um pipoco muito grande. Meu filho não, meu macho, não deixa assistir esses troços. Seja inteligente. Menina, olha, esses desenhos têm cenas que estimula a prostituição, estimula o lesbianismo, estimula a relação sexual cedo, fora do casamento, certo, meu marido? Estimula isso aí. Você quer assistir comigo? Você permite que eu, que estou mais em casa com ele, possa fazer uma censura prévia. Com certeza absoluta, seu marido vai deixar você fazer uma censura prévia. Agora, se você chegar para o seu marido que não conhece a palavra de Deus: olha, os desenhos que você dá para o nosso filho são contra a palavra de Deus, ele vai pegar birra. Seja inteligente, você tem que chegar para ele, pegar alguns detalhes do filme, convidá-lo para assistir com você e mostra isso, isso, isso. Psicólogos já provaram isso, pegue artigos, entendeu? Você quer que a nossa filha se envolva com satanismo? Você quer que o nosso filho se envolva com seitas que vão em cemitério? Você quer? Claro que pai nenhum quer isso. Pegue algum depoimento de algum psicólogo, entendeu? Tal, mostre para ele. E ele vai deixar você censurar aquilo que o seu filho deve assistir. Entendeu? Fechado? Olha só, estou na EBD, agora com os adolescentes. Eles pensam que eu não sei que eles assistem. Fazem e pensam. Eu estou pedindo orientação a Deus instruí-lo. Olha só, esses dias eu ministrei para homens. E aí, eu ministrando para homens, um irmão chegou para mim e falou assim, que eu botei a posição realmente que o homem deve ocupar no casamento, que a mulher deve ocupar no casamento. Entendeu? A colocação bíblica, que eu não tenho conversa, é a Bíblia, ponto final. Aí ele chegou para mim e falou assim: eu queria te fazer uma pergunta, pastor. Eu falei: pode fazer. O senhor falaria isso se aqui estivesse cheio de mulher? Dessa mesma forma? Eu falei: meu irmão, deixa eu te explicar uma coisa. Para mim, isso eu aprendi com o pastor Elias da Vivos, tá? Para mim, o pastor Elias fala uma coisa muito séria, ele falou isso para mim já há alguns anos, e eu pensei muito nisso, falei: esse homem tem razão. Ele falou assim, e hoje as palavras dele são as minhas palavras também. Não existe ministração para criança, para adolescentes, para jovens, para casados, para maridos e para mulheres. Existe só uma pregação, a palavra de Deus. Então, meu irmão, só prega a palavra. Senta com seu filho e mostra, senta com esses adolescentes, minha irmã, e mostra na palavra, mostra as consequências. Por que você tem que mostrar as consequências? Porque Deus fazia assim. Olha como é que Deus fazia. Vai lá em Deuteronômio: se ouvires a voz do Senhor teu Deus e atentares aos seus mandamentos, será bendito, bendito será tua massa, bendito será a fruto do seu ventre, bendito. Porém, se não ouvires a voz do Senhor teu Deus, será maldito nisso. Jesus chega
Cura uma pessoa, vai e não peques mais. A mulher adúltera, melhor dizendo, a mulher adúltera vem, Jesus, ninguém te condenou, também não te condeno não, perdoados estão o teu pecado, vá e não peques mais. Tem situação que Jesus fala assim, vai e não peques mais, para que a tua situação não se torne pior ainda. Outra situação, Jesus fala assim, quando o demônio sai de uma pessoa, ele sai por terrenos áridos, procurando um local, e se ele não encontrar esse local, ele volta e traz com ele, e se encontrar a casa vazia, traz com ele mais 7. Então, Jesus também fala, ó, o caminho é esse, as bênçãos são essas, se você pisar no tomate, meu irmão, as maldições são essas. Então, fale exatamente essas coisas. Então, a palavra de Deus, Jesus não falava assim, Pedro, João, prepare uma palestra exclusiva com data show, com vídeo, com cenas, com jogo de luz para adolescentes. Maria Madalena, prepara aí uns brinquedinhos, umas brincadeirinhas que eu vou ministrar às crianças. O Tiago, vai ali, junta os jovens casados que eu vou falar para os casados. O João, vai ali, cara, Jesus sentava nas casas e ministrava a palavra, pregava o evangelho, independente se ali tinha mulher casada, mulher solteira, homem casado, homem solteiro, criança, jovem, adolescente. Entendeu? Porque a palavra de Deus, você vê o Novo Testamento ou o Velho Testamento, para adolescentes, para crianças, para adultos. Mas pastor, a gente tem que entender a idade cronológica da criança, no amadurecimento. Irmãos, entenda uma coisa. Pegue uma criança de 5 anos e deixa ela solta em algum lugar. A criança, de 5 não, gente, pelo amor de Deus. Pega uma criança que já está engateando. Ela vai enfiar o dedo na tomada, ela vai puxar o vaso de planta, cair em cima dela, vai puxar a cadeira, meu filho puxou a cadeira, meteu-lhe na testa dele, pá. Outro dia o Gabriel enfiou, quando era pequeno, um prego na tomada, levou-lhe um choque, eu ri pra caramba, tá entendendo? Você não precisa ensinar a criança a fazer o errado, não. O errado, isso já é da natureza, já nasce sabendo, né? O que nós precisamos é ensinar as crianças a fazer o certo, e isso demanda tempo, dedicação, amor e carinho. Entendeu? Agora, pergunta que não quer calar. Morou? Pergunta que não quer calar. Tá? Assim, antes da pergunta que não quer calar. Pastor, e quando essas crianças chegam na escola? Minha irmã, você ensina ela. Quando ela chegar na escola, ela vai conversar com você. Mamãe, lá os garotos assistem Harry Potter. Aquilo que você falou para mim não assistir. Filho, deixa eu dizer uma coisa. Eu faço assim com os meus. Fazia com a minha de 25 anos, né? Hoje, 25 anos, eu faço com o meu de 11 anos, o Gabriel. Você não deve viver manipulado, guiado pela mente dos outros. Você deve viver guiado pelo Espírito Santo de Deus. Então, o que os seus colegas veem, o que os seus colegas fazem, o que os seus colegas dizem, pouco importa. O que importa é o que Deus diz a seu respeito. Bom, se você vê os filmes que eles veem, se você falar os palavrões que eles falam, se você fizer as sacanagens que eles fazem, brincadeiras de sacanagem, como Deus vai ver isso? Isso é que você tem que se preocupar. Mas aí ele não vai ser aceito na turminha. Qual que é mais importante, meu filho? Você ser aceito na turminha da escola ou você ser aceito no reino de Deus? No reino, pai. Então, meu filho, ouça o seu pai, ouça a palavra de Deus. Eles estão vendo isso? Vem cá na Bíblia. Aqui diz que fábulas, negócios satânicos, negócios de morto, assim, você explica na Bíblia. Explica na Bíblia, que ele vai trazer para você as perguntas e você vai explicá-lo na Bíblia pela orientação do Espírito Santo. Agora, uma pergunta que não quer calar. Que autoridade, que moral tem um pai e uma mãe para falar isso que eu estou falando para o filho? Proibir Harry Potter, Senhor dos Anéis, essas fábulas, esses desenhos demoníacos, se ele e ela assistem novela, assistem filmes que são impróprios. Não tem autoridade nenhuma. Porque você não pode proibir uma criança de assistir um filme que tem cenas satânicas, ou cenas de bruxaria, ou cenas de violência, se você assiste uma novela que tem princípios espíritas, princípios de hinduísmo, a alusão ao homossexualismo, ao lesbianismo, à prostituição, ao adultério, palavrões, ganância, roubo,
que autoridade você tem. Então, se você quiser educar seus filhos no caminho do Senhor, mediante filme e televisão, você primeiro tem que olhar para o que você assiste, para o que você lê e para o que você ouve. Tem muitos pais que falam, você tem que ouvir louvor, filho. Ele fica ouvindo Zezé de Camargo e Luciano, mas não sei mais quem aí, Lady Gaga no carro, é música do Roberto Carlos, é música do Erasmo Carlos, é música dessa galera toda aí, de Daniela Mercury e desse povo todo do mundo. Mas ele quer que o filho fique ouvindo louvor. O filho vai ouvir louvor enquanto pode. No momento que ele tiver condições, ele vai começar a ouvir música do mundo. Por quê? Qual o exemplo o pai está dando? Então, primeiro, para você educar os seus filhos no caminho do Senhor, você precisa saber qual é o caminho do Senhor. Tá? Olha aqui, o André. Lembro quando meus pais faziam reuniões de estudo e oração. A gente era criança e participávamos na oração e chorava porque sentia a presença do Espírito Santo. Isso com 8 e 9 anos. Glória a Deus, André. Eu creio que o que você está falando é pura verdade mesmo. Teve 2 cultos para trás, cultos online nosso, eu não estava, quem estava fazendo era minha filha e meu genro, e a Clícia e o Júnior, e estava mais um pessoal. Menino, disse que o Gabriel chorou, acharam que era saudade minha e da mãe, né? Não estamos com essa bola toda não. Não, o que era? O que era, meu irmão, que você estava chorando? A irmã perguntou. Não, Deus estava falando comigo. Estou falando de uma criança de 11 anos. Então, não subestime o poder do Espírito Santo na vida dessas crianças. Porque, veja bem, olha só, pare e pense. Como o diabo conhece mais a palavra de Deus do que os crentes. Dá de show em crente. Crente quer expulsar demônios se não conhece nem a palavra de Deus. Olha só, Jesus traz as crianças a si, fala que não podemos desviá-la dele. Jesus diz que nós temos que ter o coração como o da criança. Então o que Jesus está dizendo? Ô cabeça de coco, se você tiver o coração como o deles, você entra no reino. Agora eu te pergunto uma coisa, quem é mais fácil receber a palavra de Deus no coração? Um coração simples, ensinável, sem maldade, ou um coração como o nosso que passou por tudo que não presta? É óbvio que é o da criança. Por isso que Satanás não é burro, não nasceu ontem, está querendo destruir a criança já lá na raiz. Porque ele sabe que ali está um local preparadinho para receber a palavra de Deus. Porque Jesus falou, se vocês tiverem um coração igual o deles, vocês entrarão no reino. Aí o diabo, então eu vou destruir os corações dos pequenininhos lá no nascedouro. Lá no berço, lá na hora que está engateando, lá na hora que está falando as primeiras palavras. Vocês entenderam? Né? É isso. Né? Um ano atrás o meu pastor arrumou um monte de brinquedos. Outra pergunta aqui, comentário. Velhos para as crianças brincarem durante o culto. Mas glória a Deus que me tornei faxineira da igreja e dei um jeito em encaixotar e guardar tudo. Isso mesmo, irmã, isso mesmo. Você vê, pegar um monte de brinquedo para a criança brincar em hora do culto, meu irmão. Perder o melhor momento do coração das crianças com abobrinha, com bobagem. Certo? Vamos lá. Pastor, minha mãe mora comigo, é convertida e ela vive assistindo novelas. Essas das 6, das 18. Não sei mais o que fazer. Meu filho de 12 anos e o meu filho de 12 anos. Bom, a casa é sua. A autoridade sobre a casa é sua. Por exemplo, na minha casa não tem TV Globo. Graças a Deus. Eu pedi a Deus e Deus nos deu. Eu comprei uma assinatura baratinha uma TV por assinatura bem baratinho. Tem Discovery, tem que ver também o que assiste nesses canais. Não tem canal. E quando tinha Globo, SBT, não tinha. Na minha casa não. E quando vinha alguém que assistia novela me visitar, eu arrancava a antena da casa. Arrancava. Parente que arrancava. Na minha casa não. Novela não entra.
Depois que eu coloquei a assinatura, o que acontece? Na minha casa não pega Globo. Tem como pôr antena externa? Não tem como pôr antena externa, não. Aqui não é. Já sabem, né? Já sabe que. Então, você, se a sua mãe vive na sua casa, você vai falar para sua mãe: mamãe, eu sou uma serva de Deus. As novelas não têm princípios do reino de Deus. Meu filho tem 12 anos e eu não quero ele assistindo isso. Então, a senhora pode assistir o que a senhora quiser, desde que eu não quero mais novelas na minha casa. Tem traído maldição para o meu filho e isso não está sendo bom para a minha família. Então, me perdoe, minha mãe. Eu compro um DVD, eu trago alguns filmes cristãos para ela assistir à noite, mas a sua casa, a autoridade é você mesmo, ela mora contigo, você não mora na casa dela, ela mora contigo, com respeito, carinho, honra. Você fala: mãe, na minha casa não vai entrar filmes nem novelas. Você me perdoe, mamãe, você me perdoe. Ou senão vai lá, pega uma assinaturazinha, assiste documentário, essas coisas, que aí com a assinatura cancela a Globo. Aí não assiste novela. Agora, na minha casa, sabe por quê, irmã? Porque se o seu filho ou sua filha começa a assistir, tem influência, depois, quando você for prestar conta, não tem essa história, não. Mas sabe, né, Deus? Você não vai chegar para Deus e falar assim: Deus, meu filho se desviou, meu filho hoje está praticando aquelas coisas que via na novela e tal. Mas você sabe, né, Deus? A minha mãe morava lá em casa e eu não podia deixar minha mãezinha deixar de assistir novela. O problema é teu. Agora você está com um ônus nas costas de problemas espirituais na sua casa. Te vira. Você quer ver aquela novela das Índias que passou? Todo dia entrava Ganesh, Shiva, demônios dentro da casa dos crentes. E hoje tem um monte de crente que não sabe por que o filho é rebelde, porque o casamento não dá certo, porque pais que pegam os filhos levam para assistir Harry Potter, assistir Senhor dos Anéis, assistir Crônicas de Nárnia, depois não sabe por que o casamento, que a vida está uma meleca. Não é? Não é? Então é por isso. Agora a autoridade é sua. Não, a autoridade sobre sua casa é sua. Se você morasse na casa dela, tu ficasse caladinha e não dava palpite. Mas a casa é sua, a autoridade na sua casa é você. Seu marido, em primeiro lugar, você. Quem estiver morando com você tem que acompanhar o ritmo da casa, com muita educação, muita calma. Tá legal? Deixa eu ver aqui. Bom dia, pastor. Louvado seja Deus por essas palavras que o Senhor está falando. Ontem à noite eu falava com o meu esposo a esse respeito, e hoje ele saiu em viagem. Quando o Senhor começou a falar, eu liguei para ele e coloquei o telefone na caixa de som do meu aparelho. Ele está pedindo para ver se essa sua fala está gravada e teria possibilidade de recebermos para compartilharmos com muitas pessoas. Vai estar gravado assim, viu? Deus é tremendo, porque isso aqui é o comentário, eu não gravo, mas hoje eu resolvi gravar. Está ficando gravado aqui, depois você me pede, tá, irmã? Depois, eu acho que está aqui, está gravado, assim, depois você me pede. Feito, então, creio que não tem rola mais dúvidas aqui. Bem explicadinho, irmã? Ela disse que você fez um quarto para ela e ela assiste o que ela quer. Bom, aí eu não... Sabe qual é? Fala para o teu filho não ficar lá no quarto com ela, aí é um assunto seu e dela. Se você fez um quarto para ela e ela assiste o que ela quer, pega o seu filho e fala: não quero você no quarto da sua avó assistindo nada disso. Ponto final. Então, sobre o seu filho você tem autoridade. Faça isso, né? Olha só, cheguei na EBD, minha sogra disse algo que me machucou. A minha sogra deve ser, disse, para o meu filho, que compre o que ele quiser, que ele quer, sim, que ele tem direito de comprar, mas ele não pode comprar porque deve muito. Mas o que fazer quando uma mãe diz algo desse tipo? Mas eu que sei o que precisa para o meu tipo de feijão, arroz... Minha irmã, o negócio é o seguinte: quem casa quer casa. Isso é um ditado da minha esposa. Quem casa quer casa. Na sua casa a autoridade é o seu marido e ponto final. E você e seu marido são... Seu marido é o cabeça, você é a esposa, é vocês. O que mãe, avó, tia, isso não interessa. Não é que você não vai ouvir conselhos. É diferente.
Você pedir conselho à sua mãe, ao seu pai, é muito importante, porque eles têm muito mais sabedoria do que nós pelo tempo de vida, tá? Agora, intromissão na vida, determinar coisas no seu casamento, na sua casa, em hipótese nenhuma. Ninguém tem esse direito na face da terra. Porque a sua casa, poxa, a sua casa é respeitada pela justiça, e aí dentro tem para entrar na tua casa só com mandato judicial. Como é que uma pessoa entra na sua casa e determina o que você deve dar para o seu filho, o curso sua filha deve fazer? Pode ser vó, pode ser irmão, pode ser tio. Se a pessoa chegar e falar assim, eu posso dar minha opinião, meu conselho? É uma coisa, isso é uma coisa. Numa conversa, olha, eu posso dar minha opinião, meu conselho para o curso superior para você, para sua filha? Pode. Olha, tendo em vista o mercado de trabalho, isso hoje, a tendência, isso é uma coisa. Agora, chegar e determinar o que seu filho vai comprar, o que sua filha vai estudar, pode ser vó, de jeito nenhum. Vou te dar um exemplo meu aqui. Por exemplo, na minha casa, quando eu vim para minha casa, minha mãe mora em cima. Logo que eu mudei para cá, o Gabriel dava um choro, minha mãe corria. Acabou, mamãe. Quando eu precisar, se for um problema de doença, eu te chamo. Aqui é manha, e mãe eu trato na cinta. E ponto final. Acabou, nunca mais. Entendeu? Então, na minha casa, mando eu. Na educação dos meus filhos, mando eu. Conselhos, eu ouço, se forem bons, concernente à palavra de Deus, e forem conselhos bons, eu acato. Se não, não aceito que se intrometa. Está entendendo? Na minha casa mando eu. Feito? Ok. Pai do Senhor, eu posso por um problema parecido com esse, passei a orar e ninguém entra mais aqui para meter em nossas vidas. Isso. Irmão, sua casa é sua casa. Ninguém tem que se meter. Ninguém tem que se meter. Quer ver? Eu vou te dar um exemplo. Eu moro a 20 metros da casa da minha filha. Não vou lá me meter na vida dela, não. De jeito nenhum. Ainda fala para o marido dela, traga em obediência a você, cara. Você é o homem, o sacerdote, ela tem que te obedecer. E se vier, pai, resolva. Segundo a palavra de Deus, que é um conselho, é assim, assim, mas eu vou lá de jeito nenhum. Nunca fui, nem... Por quê? Porque eu não quero que ninguém venha se meter na minha, eu não me meto de ninguém. Não é? É por aí o caminho. Então tem muita gente que tem um casamento destruído porque a mãe mete o dedo, o tio fala, o pai fala, o irmão fala, e o sacerdote da casa vira um marionete. Jogado de um lado para o outro, jogado de um lado para o outro, sem saber o que fazer, e aí ele perde a autoridade com a esposa, ele perde a autoridade com a esposa, perde a autoridade com os filhos. Fechado? Que Deus abençoe vocês muito, 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 em nome de Jesus, tá legal? Eu vou atender telefone, já tocou celular 2 vezes, telefone fixo, eu vou atender agora, ok? Que Deus abençoe vocês em nome de Jesus. Essa mensagem vai estar gravada, depois eu vejo o título para vocês.